Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consulte. Eu me chamo Gilberto Meira, sou consultor jurídico tributário aqui da Consulte e o nosso Momento Consulte de hoje é dedicado a um drama que existe quanto às transformações societárias quando o assunto envolve o ICMS. Quando se fala em transformação societária, nós temos como um gênero principalmente os casos de incorporação, fusão e cisão. Existem variantes, né? Na incorporação, uma empresa A absorve uma empresa B e a B desaparece. Na fusão, eu tenho uma empresa A e uma empresa B e juntas elas formam uma nova empresa, a empresa C. E temos a figura da cisão, que tanto pode ser parcial ou total, conforme as circunstâncias, mas o fato é que eu tenho uma empresa A que se divide, surgindo uma A1 e uma A2. E aqui existem reflexos. Primeiro, existe incidência do ICMS nessas operações? Ora, primeiro vamos aqui rememorar o artigo 227 da Lei das SAs, segundo o qual a incorporação, né, a cisão, a fusão e o próprio fundo de comércio também podemos colocar nesse contexto, eles não configuram efetivamente um negócio jurídico de venda pura e simples, mas venda do negócio, tá? Ou seja, é tratado pela Lei das SAs, lá no artigo 227, como um procedimento específico. E aqui é importante que se diga, eu não estou vendendo mercadoria, eu estou vendendo a empresa. É aquele conceito do direito civil, porteira aberta, porteira fechada, né? E aqui é fundamental que eu poderia colocar também a figura do trespasse, que é uma figura pouco conhecida por muitos aqui, que envolve a mudança do ponto, o passar o ponto, daí a expressão trespasse, né? Que exige aí alguns cuidados a serem analisados. Mas o fundamental que se deve dizer é, havendo movimentação física ou não, sim, por que poderá haver? Porque eu posso tirar de um lugar e levar para outro, ou manter no mesmo local. Não há que se falar em incidência do ICMS, né? Neste contexto, a Lei 11.580, lá no artigo 4º, inciso 6º do nosso regulamento, também isso é repetido, existe a previsão de que não há que se falar em incidência em operações que decorram a transferência de propriedade do estabelecimento industrial, comercial ou de outra espécie. Lembrando aqui outra espécie, empresas de serviço de comunicação e serviço de transporte, que são os 4 tipos de contribuintes que nós temos, né? Então, a rigor, não há que se falar em incidência, isso é pacificado, não há problema nenhum. A grande dificuldade que existe aqui diz respeito, primeiro, à questão de transporte, né? Nós temos acesso aí a uma informação, quando formulamos uma consulta por escrito ao setor consultivo, que foi indeferida, porque, segundo eles, não havia dúvida, mas a orientação acabou gerando alguns dados muito interessantes. A emissão de nota fiscal é obrigatória? A rigor, não é. Todavia, você vai transitar e certamente até explicar para o fiscal que está fazendo uma fiscalização volante, que você está fazendo um transporte de bens em virtude de uma incorporação, de uma fusão ou de uma cisão, é conveniente, eventualmente, emitir a nota e colocar lá, não incidência. Poderia emitir uma nota e fazer um relatório, como desejar. A rigor, não há fato gerador. Então, a nota fiscal é uma obrigação acessória. Mas o próprio setor consultivo diz que não há prejuízo em emitir se entender, né? Isso é um cuidado que se deve adotar neste contexto. A única orientação que nós tomamos, o cuidado, é que, e aqui é a norma de procedimento fiscal que o Estado editou em 2013 e que regulamenta o tema, é a NPF 86 de 2013, e atenção que cada Estado pode ter uma tratativa diferenciada, existe uma orientação que no contexto da incorporação, da cisão ou da fusão, a inscrição existente deve ser baixada, sendo necessária uma nova inscrição para o estabelecimento incorporado ou cindido. Veja, não é o incorporador que muda, o incorporado baixa a inscrição. O problema está no momento em que se faz isso, antes de transferir. Porque em alguns momentos, como nós tivemos um caso recente, a empresa baixou a inscrição e foi fazer a transferência a posteriori. E não tinha nota fiscal. E perguntou, como é que eu faço a transferência? Falou, a rigor, é obrigatória a nota. Todavia, principalmente se nós mudarmos de cidade, e aqui São Paulo tem uma outra tratativa, porque lá você realmente tem que mudar a inscrição. Aqui no Paraná, eu não mudaria se houvesse apenas a mudança de endereço. Mas o que é fundamental?
Se não houver nota fiscal de saída pelo incorporado mais, porque ele já baixou a inscrição, o incorporador emite uma nota fiscal de entrada informando lá no campo das adicionais que se trata de incorporação, recomendamos citar o processo que consta na junta, os dados, quanto mais informação você puder passar, melhor ainda. Da mesma forma, se a empresa incorporada, cindida ou fundida, deu saída de mercadorias e bens antes da incorporação e agora os quer receber e o devolvente, né, o devolvedor, não tem mais como emitir nota porque aquela empresa foi baixada, ele pode sim emitir em nome da nova empresa, da incorporadora, da empresa que gerou da fusão ou da empresa que gerou da cisão. E basta informar, referência ao documento, que aquela inscrição foi baixada, que tem um processo de incorporação, fusão, cisão, cita lá o fundamento da junta. É fundamental que você tenha esta informação que vai indicar um procedimento a ser seguido, né? Outra coisa importante, existem posicionamentos do setor consultivo aqui, embora antigos, ainda válidos, que nós recomendamos a leitura, a consulta 143 de 93 a 203 de 95, e você poderá me dizer, sim, essas consultas são anteriores à Lei Candir, sim, 96, né? Não há problema porque o fundamento de validade delas está consentâneo com a legislação atual da Lei Candir. Então não há problema nenhum quanto a isso e nós temos que observar esse tipo de cuidado. Também observamos que quanto a alguns procedimentos adicionais, existe uma consulta de 98 a número 18 de 1998, que dá a tratativa específica quanto a alguns procedimentos. É evidente que isso é feito com base no regulamento anterior e teríamos que adequar o regulamento atual, estaria dentro do nosso contexto, né? E outra coisa importante, existe uma quarta consulta aqui, que é a 39 de 2015, que diz respeito a uma incorporação da empresa do Simples. Ou seja, existem posicionamentos do setor consultivo. E se ainda assim você tem dúvidas quanto ao procedimento, você deve formular consulta por escrito pedindo orientação. O fato é, e nós alertamos, que isto pode variar de estado para estado. Nós temos aí, infelizmente, algumas variantes que dizem respeito aí à preocupação de procedimentos. Então, procure se informar no seu respectivo estado se há alguma variante quanto a isso. O fato é que há muito pouco na Lei Candir e no próprio regulamento. Outro detalhe a ser observado aqui decorre do artigo 132 do Código Tributário Nacional, né? A síndrome do pequeno príncipe, que eu sempre cito aqui. Você se torna eternamente responsável por aqueles que cativa, né? Pois então, o 132 do CTN prevê que a pessoa jurídica de direito privado que resultar de processo de fusão, cisão e incorporação, né, se torna responsável pelos tributos devidos, bem como pelas obrigações acessórias e principais das empresas fusionadas, incorporadas ou cindidas. Eu lembro aqui a figura do trespasse, que merece um estudo mais pontual, porque existem alguns detalhes a serem considerados, mas que também poderia seguir essa regra, né? O dispositivo da não incidência lá na Lei Candir, ele está corroborado no artigo 3º, inciso 6º, né, da Lei Complementar 87 de 96. E resta uma última dúvida, Gilberto, e os créditos de ICMS que estão lá? Poderíamos também falar no contexto do IPI. Ora, se eu adquiro direitos e obrigações, o crédito é um direito, ele é passível, embora hajam alguns posicionamentos equivocados dizendo que não se transfere. A lei protege, caso até se for se discutir, salvo uma situação legal específica, de se discutir isso no judiciário. Mas qual é o cuidado que se deve ter quanto aos créditos? Ora, ao efetuarmos uma incorporação, cisão ou qualquer outra transformação societária, mesmo trespasse, nós orientamos que lá nos documentos que constem, que vão lá para a junta comercial, faça constar o valor dos créditos, identificando esse valor, que são os haveres, os direitos, bem como as obrigações, e qualquer profissional da área societária saberá fazê-lo, para que fique configurado esse valor. E, ao definir, imaginamos que façamos uma cisão e criamos 3 empresas, eu tenho que definir qual das empresas irá ficar com o crédito. Então é importante definir, da mesma forma a incorporação.
Ah, isso é obrigatório? Não, mas é uma orientação jurídica saudável, porque quando se solicitar a homologação desses créditos, fato esse que não tem previsão atual, você não terá problemas. A pergunta que se lhe faz, tenho que emitir uma nota fiscal de transferência de crédito? Mesmo problema da nota anterior. Não há previsão. Todavia, não vejo prejuízo em se emitir uma nota fiscal com o código 5949, né? Transferência de créditos em função de incorporação, cisão, lá embaixo, colocando as informações do processo a que se refere, e lançar a DEC, o bloco de ajustes. Existe um código específico de créditos genéricos, explicando o motivo, na empresa que está saindo o crédito, e na empresa nova, na incorporadora, na empresa Sindenda, lançar, ou na fusionada, lançar a crédito no livro de apuração. Como não existe previsão de todo esse procedimento, nós podemos esbarrar também naquele problema de a empresa ter sido baixada e o crédito está lá, o que é algo exótico, né, do ponto de vista jurídico, porque é um cuidado que deveria ter sido visto antes, notadamente se os valores são bastante expressivos. Em última instância, não havendo prejuízo, poderia-se emitir uma nota fiscal de entrada recuperando aquele crédito? Poderia. Mas aqui poderemos ter questionamentos quanto ao procedimento mais adequado. E aí nós orientamos, terminando tudo isso, aqui no Paraná nós temos essa figura, em vários estados existem, a notificação do Estado lá no livro Registro Termo de Ocorrência Eletrônico, e nos estados onde não houver o termo de ocorrências eletrônicas, que se faça uma comunicação ao Estado, mesmo que não haja previsão, baseado no direito de peticionar constitucional, em que você comunica. Evidentemente, poderemos ter aí discussões. E a pretexto do crédito, que a gente chama de escritural, nós temos uma consulta, também anterior a 96, que é a consulta 221 de 1990, aqui no Paraná, que reconheceu, à época, o direito do crédito. Repito, a consulta anterior à Lei Candir. Todavia, como há um fundamento de fato e também de direito, e não só fundamento legal, entendemos nós aqui que ela tranquilamente seja passível de aceitação, mesmo nos dias atuais. Bom, no que diz respeito às transformações societárias, à influência com o ICMS, eram essas as nossas considerações muito perfunctórias, né, muito superficiais, mas que dão pelo menos um norte para você seguir, e é por isso que nós sempre citamos fundamentação legal, para que você possa se conduzir. Sempre lembrando que programe antes, não deixe para fazer depois, porque infelizmente falta planejamento, inclusive nessas situações. Converse com o seu profissional que vai fazer a alteração societária desses reflexos tributários. Converse com o seu contador, com o seu advogado, para ver qual é o melhor caminho a ser tomado. Tá ok? Nós ficaremos aqui à sua disposição, sempre lembrando, né, aquilo que eu sempre faço ao final de cada momento consulte. O seu like é muito importante. E sempre lembrando que nós temos um e-mail específico, que é o momentoconsulte@consulte.com.br, para que você possa nos indagar, nos solicitar, nos sugerir. Até a próxima!